Olá, pessoal, olá, queridos alunos. Nosso vídeo aula, ele vai tratar sobre a segunda geração da poesia romântica, né? Vamos dar início aqui. Bom, como vocês já podem começar observando, né? A gente vai tratar dessa geração e vamos nomeá-la como ultrarromantismo, né? É um dos nomes que nós vamos dar a ela. E nós temos Álvares de Azevedo como o maior representante da segunda geração romântica brasileira, né? E a gente pode observar já a imagem dele aí, que eu encontrei para vocês. Bom, essa geração ela é conhecida como mal do século, ou byroniana, ou fase ultrarromântica. Os escritores dessa época retratavam temas amorosos ligados ao seu maior expressão mais intensa do sentimento, né? Marcada muito, porque ela era muito associada com a questão da morte, da tristeza, de uma visão decadente de vida, né? E isso vai estar o quê? Vai estar espelhando, de uma certa forma, o ser humano que está desmotivado com a sociedade, com os valores burgueses. E isso ele vai espelhar na sua insatisfação. Essa sua insatisfação de vida, a gente vai perceber isso na poesia. Só que essa insatisfação, ela não vai se dar de uma forma política, ela vai se dar de uma forma o quê? De uma forma de tristeza, de isolamento, de solidão, de depressão. Então, é uma fase marcada por uma liberdade de expressão, mas uma liberdade de expressar o seu subjetivo no sentido mais pessimista, mais melancólico, porque demonstra um ser humano entediado com os sistemas da sociedade burguesa. E muitos escritores, normalmente o eu lírico dos poemas, essa voz que fala do poema, né? Ela muitas vezes espelhava a própria condição também do próprio poeta, insatisfeito com a sociedade. Então, eu vou explicar para vocês o porquê desse nome mal do século, né? Essa poesia, essa geração é chamada de mal do século. Está ligado, né, esse termo mal do século foi como se fosse uma versão da língua portuguesa ligada ao termo spleen, né, que na literatura inglesa eles usam, em vez de mal do século, eles aplicam uma palavra da sua própria língua, spleen, para dizer que é melancolia, que é depressão, porque o ser humano ele se vê incapaz de atingir a perfeição. E ele acaba o quê? Se desajustando. E isso consigo mesmo, com o mundo com que ele convive, ele se decepciona com o amor, ele vai refletir isso na sua própria poesia, no seu próprio sentimento. Esse lado desesperançoso ele vai ser meio que projetado também na sua maneira de sentir, né? E esse desajuste ele provoca um pessimismo, um isolamento, uma solidão. Vai ocorrer, então, esse termo mal do século, né, ele justamente expressa isso, o indivíduo deslocado, o indivíduo desesperançoso, o indivíduo muito ligado às suas questões muito pessoais, aos seus discursos, às suas tristezas. Então, um tamanho individualismo e isolamento. Então, você vai observar, então, por exemplo, ele isolado, solitário. A gente vai ver ambientes em que, como o seu próprio quarto, em que ele se entrega aos vícios. Então, é uma fase um tanto obscura do ser humano, do sentimento humano, né? A gente também vai encontrar também a idealização do amor. O amor, então, ele vai encontrar uma saída para suas tristezas através do amor. Ele vai ver o sentido da vida para ele através do amor. Então, se ele perde o amor, ele perde a alegria, ele perde a vontade de viver, e ele prefere a própria morte também, como forma de, algumas vezes, de sublimação, né, do amor, ou também como uma fuga. A sublimação é como porque se ele fugisse da vida real e encontrasse somente no plano espiritual, vamos dizer assim, a saída para suas tristezas.
a finalização do sofrimento, né? Então é bem pesado, é bem melancólico. Embora o Álvares de Azevedo escreva com muita perfeição, um talento que vocês vão perceber daqui a pouquinho. Em relação a essa figura da mulher amada, ele a idealiza. Como assim? Ele atribui características para ela que vão além das coisas físicas dela. Então, dá uma ideia de perfeição, de pureza, de angelitude, de santidade, né? E isso é uma forma dele o quê? Dele resolver a sua tristeza existencial, a sua depressão, né? E byroniano, né? Porque a gente falou que essa geração também é chamada de byroniana, né? Como a gente pode observar nesse termo aqui em cima, em verde escuro, né? Fase ultrarromântica ou byroniana. Por que byroniana, né? Já explicamos o mal do século, que é essa tristeza profunda, esse ser humano em desajuste com o mundo, inconformado, né? E que isso vai gerar um pessimismo e uma solidão, e às vezes até comportamentos rebeldes, de vícios, né? A gente vai perceber isso através do eu lírico. Explicamos o mal do século. Ultra romântica, porque é o sentimento no seu mais intenso nível de sofrimento, muito sentimentalismo, individualismo, egocentrismo. E byroniana, por quê? Porque vem, né, de Lord Byron, que em negrito, como vocês podem observar, um poeta inglês, cujos personagens, cujos temas, cujos comportamentos seus personagens influenciaram demais na concepção de personagens também e no comportamento do eu lírico do poeta brasileiro também, na segunda geração romântica, porque o século XIX ele é a época do romantismo. Então, nós também vamos trazer esse romantismo, essa forma de se expressar, essa insatisfação com a sociedade, de uma maneira um pouco mais particularizada aqui no Brasil, mas com muitas semelhanças, né? Então, os sistemas que são trabalhados como... Aqui a gente percebe que os personagens desse poeta, Lord Byron, eles tinham um comportamento, né, autodestrutivo, aversão social, rebeldia, grande exibição de paixões. Então, é muito condizente, né, o comportamento desses personagens com o comportamento do eu lírico também de Álvares de Azevedo, porque ele se inspirou em Lord Byron, né? O sentimento dele encontrou consonância com a concepção e a visão ideológica, né, de vida do Lord Byron. Daí portanto, o nome byroniano, né, dessa fase, mal do século, ultrarromantismo ou geração byroniana. E daí vamos ter... irá ocorrer o uso de muitas palavras, né, nos poemas que vão nos remeter a imagens, né, vai ajudar na construção de imagens de pessimismo, individualismo, isolamento e vícios. E aí a evasão na morte, né? A evasão na morte, que é um dos processos mais intensos de evasão, né, de você fugir da realidade, é na morte, às vezes, como uma solução para a resolução dos problemas do eu lírico. O Álvares de Azevedo, falar um pouquinho dele aqui, ele era muito inteligente, né? Traduziu William Shakespeare, né, que fez Romeu e Julieta, né, o próprio Lord Byron, obras deles. Enquanto ele cursou Direito durante 4 anos, ele foi escrevendo a sua produção literária, né? Parece que ele era muito mais afeito à literatura do que ao próprio Direito. Era costume cursar o Direito, né? Um dos ensinos superiores que haviam na época, enfim. Bom, ele teve uma queda de um cavalo, né, e isso agravou a situação de saúde dele, já estava com tuberculose, e já estava também agravado por um tumor na fossa ilíaca, e isso gerou o falecimento dele aos 20 anos. Ele, em 4 anos, ele fez... se a gente for observar 4 anos, ele fez uma obra considerável, né? Ele também, além de fazer poesia, ele também fez prosa, ele também fez teatro também.
Então, ele produziu muito bem nesses 4 anos, para vocês verem o talento, né, que era esse rapaz. Só que a profunda tristeza e insatisfação com a sociedade os adoeciam, essas pessoas da época, e morriam cedo também. E foi responsável, como a gente pode observar mais aqui em roxo, mais para baixo, pelos contornos definitivos do mal do século na nossa literatura. Então, ele foi influenciado pelo esse pensamento de Lord Byron, poeta inglês romântico também, do século XIX. E as suas poesias, elas falam de morte e amor. É um binômio, né? Amor, morte. É como se fosse uma vontade de desejar de amar, como uma fuga da realidade, mas ao cair em si, na sua própria realidade, ele busca o desejo de morrer como uma forma de fugir da sua decepção amorosa e da sua decepção com a sociedade, como uma forma de solidão, de solução. Então, a gente percebe, através desse amor idealizado, mulheres muito relacionadas à eternidade, não é? Eternidade é quando não é uma matéria densa, né? É uma coisa mais ligada a um plano dos sonhos, a um plano mais onírico, a uma coisa que não se atinge, que não se consegue palpar. Né? São essas imagens de donzelas ingênuas, misteriosas, pálidas, etéreas, como consequência de um deslumbramento que eles tinham pela morte, porque eles viam na morte uma fuga, uma solução para os seus problemas, as suas insatisfações. Então, essa associação da perfeição feminina, da idealização da mulher, né, e os traços da morte, impossibilita uma manifestação física desse amor. Uma obra de grande destaque dele é a Lira dos 20 anos. A gente percebe justamente essa dúvida, esses dualismos dele, não é? Entre amar, entre morrer, não é? A gente percebe também essa questão também de jogos de opostos também, justamente como uma forma de compor esse projeto de contradições que é o espírito romântico da segunda geração, né, do romantismo brasileiro. Então a gente vai perceber bem essa linguagem através do quê? Das antíteses, que é uma figura de linguagem que mostra elementos opostos, que a princípio parece uma contradição, uma incoerência, uma mera incoerência. E, na verdade, vai perceber os dois lados da moeda que se comungam ali para mostrar os conflitos do poeta, do eu lírico, né? A gente tem essa obra, Lira dos 20 anos, que é um dos maiores, talvez o maior destaque dele, né? É uma coletânea de poemas maravilhosos, muito bem escritos, né? E constitui de 3 partes. Há estudiosos, né, que dizem que tem 2 faces, né? A face Ariel, que nessas 3 partes, a primeira e a terceira, ela é predominantemente a face Ariel, em que é ligada a uma face do sentimentalismo, da ingenuidade, da adolescência dele, no início da adolescência dele, da castidade, do bem, né? E a segunda parte vai predominar a face de Caliban, que é um mundo decadente, um mundo do isolamento total, um mundo dos vícios, da depressão, né, da profunda tristeza e angústia e insatisfação com a vida. E a gente vai perceber que vamos primeiramente ver essa face Ariel, né? No seu poema Soneto, que faz parte do Lira dos 20 anos. Então, olha só, como que vai aparecer a visão dessa mulher, como que essa mulher ela é idealizada, como que essa mulher ela é etérea, não palpada, ela é misteriosa, né? Então, ela é pálida, né? À luz da lâmpada sombria. Então, a gente percebe adjetivos e palavras que nos remetem também ao quê? A morbidez e a morte. Então, há uma associação muito grande entre amor e morte. Essa morte é uma reflexão das insatisfações, do medo do eu lírico diante da vida, diante do mundo, do seu pessimismo. E eles, às vezes, se confundem essa tristeza, esse pessimismo dele, juntamente também com o amor. Né? Então, a mulher está associada a essa questão também da morte, com características mórbidas. Então, ela sobre o leito de flores reclinada, no segundo verso, como a lua por noite embalsamada. Então, a gente percebe que o momento de escuridão é noite, não é? E a gente também tem um jogo da luz aqui, para destacar a amada,
não é? Nesse clima etéreo, né? Entre as nuvens do amor, ela dormia. No momento ela está dormindo. E normalmente a gente vê um eu lírico velando pela mulher, né? E dali que ele fica olhando para aquela mulher, velando para aquela mulher, ele vai o quê? Ele vai idealizando, atribuindo a ela características de anjo, porque para ele é fundamental que esse amor seja desprovido do lado carnal, porque ele acredita nesse amor apenas no plano etéreo, no plano espiritual, né, que está ligado aos seus sonhos, na verdade, né, a sua idealização de amor, né. Então, olha só, a gente vê aqui, ela, a virgem, então a gente vê os termos virgem, que torna mais perfeita essa mulher, mais pura, porque para ele as coisas da carne são coisas que estão ligadas ao sofrimento, à dor, porque o mundo terreno aqui é somente dor para eles, é somente tristezas e decepções. Então ele coloca essa imagem dessa mulher como um anjo entre as nuvens da alvorada. E a gente começa a perceber nessa alvorada que eu coloquei em azul para vocês verem os opostos, né? De noite com claridade, começa a amanhecer. Que em sonho se banhava e se esquecia. A gente vê um processo de espuma, coisas mais ligadas à fluidez, coisas a ambientes misteriosos, para justamente atribuir a essa mulher uma característica mais também de ser inatingível, não é? Era mais bela, o seio palpitando, agitado. Aí, no momento de amanhecer, a gente vai percebendo que ela vai se materializando. Negros olhos, ó, já fica uma coisa mais intensa, mais bem definida. As pálpebras abrindo, a gente percebe o acordar, como se estivesse remetendo também ao próprio eu lírico, que começa a voltar um pouquinho à realidade. Ó, formas nuas no leito resvalando. Então a gente percebe o lado sensual agora vindo mais à tona, aqui em verde, como vocês podem observar, formas nuas no leito resvalando. Então é meio que uma passagem, uma gradação, né, da idealização para uma materialização. Por quê? Ele vai começando a ficar vai se sentindo despertar pelo lado carnal, pela atração, e daí a frustração. E aí a dor. Por isso que ele prefere idealizar essa mulher, atribuir a ela questões características, né, não palpáveis, características mais ligadas a um ser angelical, à virgindade, né, que são coisas que são distantes das coisas carnais, das experiências carnais, que fazem o ser humano sofrer. Então a gente percebe que ele tem um medo de amar. Eles são marcados, os eulíricos da segunda geração romântica, por um medo de amar, porque amar, no sentido carnal, traz sofrimento, recebe menosprezos, decepções, indiferenças, né? E ele depois fala assim, não te rias de mim, meu anjo. Então ele já fala, não te rias de mim. Então como que ele se sente um ser realmente muito, muito pequeno, muito menosprezado, muito mal compreendido pela própria amada. Por ti as noites eu verei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Então, ficou em vigia, né? Em vigília, né? Está de vigilância por ela, sem dormir durante a noite, no mundo real, e ao mesmo tempo começou a sonhar, a imaginar ela como um ser mais angelical, né? Mais puro, ligado à perfeição. E isso é uma forma que ele tem de sair do sofrimento, das coisas que ele sente ruins e a tristeza que ele vive na sociedade, né? Que ele se depara na sua própria sociedade, buscando esse mundo dos sonhos em que ele idealiza essa mulher. Então aqui explica para vocês essas relações, né, antitéticas, coisas que se opõem, como eu acabei de mostrar para vocês, como escuridão versus claridade, a noite versus amanhecer, o ambiente dos sonhos oníricos versus o real, a virgem pálida e distante versus a mulher corporificada e sensual, aquela questão do amor e a morte. É esse conflito que ele fica entre o desejo de amar e querer fugir também pelas decepções também, de, ao desejar carnalmente uma mulher, fugir na evasão na morte. E essa gradação vai acontecendo da noite para o amanhecer. Né? Então,
É o que está explicando justamente aqui no finalzinho. Trata-se de um comportamento, né, resultante do medo de amar. Ele observa de longe a mulher amada, sem ter com ela nenhum comprometimento. Por isso que ele quer concebê-la de uma maneira mais o quê? Espiritual do que carnal. Porque o carnal faz ele sofrer. Porque está ligado ao quê? À dúvida, ao prazer reprimido, né? E ele acaba buscando a saída, muitas vezes nas poesias, através da morte, pela sublimação. É como se ele transcendesse todo esse estado de sofrimento e encontrasse uma tranquilidade na morte, uma solução. Tem um outro poema dele muito importante também, intitulado Se Eu Morresse Amanhã, né? Tem intérpretes estudiosos da literatura que dizem como se fosse um presságio, estivesse antecipando, né, a sua própria morte em termos assim de pressentimento. Essa é a palavra que eu gostaria de dizer, da sua própria morte. E ele diz para a gente da sua glória que ele poderia vir a ter caso ele não morresse, o reconhecimento. E o amor que ele perderia se morresse amanhã. Então ele perderia a glória e perderia o amor se ele resolvesse morrer, se ele morresse de tristeza, se ele abrisse mão da sua vida, né? Mas também menciona a dor que acabaria se ele morresse amanhã. Então ele perderia a glória, o reconhecimento, né, do seu trabalho, como também, se ele morresse, ele poderia o quê? Livrar-se da dor. Então a gente percebe a evasão na morte muito forte nesse poema. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Então a gente vê uma profunda tristeza, ele pensa nas pessoas que ele ama, como ele sofreria se ele morresse. Perderia a mãe, a sua irmã, né? A sua glória, que quanta glória preciso no meu futuro. Que a aurora do porvir, que amanhã que perdera chorando essas coroas, né, as minhas glórias, né, as minhas conquistas, o meu reconhecimento, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã, que brilha, que tem brilho, adornada, cheia de brilho. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Então ele sente esse amor, ele quer colocar à tona o seu amor por as pessoas, mas ele ao mesmo tempo, ele sofre com a vida, ele sofre com as dores, ele não suporta a dor, né? É uma coisa muito real nos dias de hoje. As pessoas que demonstram muita fragilidade se entregam intensamente a esse sentimento da dor. É um perigo isso, né? Tanto que ele na vida, isso não pode ser algo para a gente seguir. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ver a poesia, a beleza, a gente vai entender um pouco da realidade da vida das pessoas, o que passam nelas, para a gente aprender com elas e não repetir as coisas que não valem a pena, não é? Então, ele tinha tanto talento, realmente quanta glória ele perdeu. Essa é a verdade, mas nós gostamos das coisas belas que ele fez e admiramos ele nas coisas belas que ele faz. Então a gente está aqui estudando ele, porque a poesia dele foi um marco muito representativo para a expressão desse tipo de sentimento da época. Né? Essa dor da vida que devora a ânsia da glória, né? Se eu morresse amanhã. A gente percebe também, agora dando um pouco mais de prosseguimento, né? A gente vai perceber muito, começando a ter mais profundidade, essa ideia da face do Caliban, que é a face mais de um mundo mais decadente. A gente vai perceber no poema Ideias Íntimas. A gente percebe o quarto dele como um prolongamento da condição interior do eu lírico. No romantismo, o ambiente, ele não é um mero cenário. Ele é um prolongamento, uma extensão do sentimento. Então, você percebe através do próprio quarto dele, aqui nesse poema que nós vamos ver daqui a pouquinho, você pode observar através dos próprios objetos, como ele se predispõe no quarto, as suas atitudes com o cigarro, com a bebida, né? A gente percebe que tudo isso compõe essa face Caliban, né, do mundo decadente, dentro do próprio mundo ali também, essa relação do mundo exterior com o mundo interior do eu lírico. A gente também percebe também, né,
o pessimismo, o isolamento, as fantasias, os devaneios em excesso, os vícios, né? E isso são característicos do que nós chamamos de segunda geração romântica, através de Álvares de Azevedo, ou o mal do século, que é esse spleen que vem de Lord Byron, que é esse tédio, essa melancolia, essa depressão, como uma forma dele expressar esse inconformismo. Então, voltando na primeira geração romântica, lá eles têm a expressão, a liberdade deles é de colocar o que? Amor na pátria, a pátria, saudade da pátria, né? Os valores da sociedade, da história, da formação do nosso Brasil através do índio. Então, eles expressam com liberdade os seus elementos da sua natureza, do seu Brasil, da sua pátria. Então, tem essa liberdade de colocar o sentimento à tona, sentimento de pátria, né, de amor à pátria, de amor à natureza. Aqui já é uma expressão de sentimento, um subjetivismo, só que muito profundamente ligado à evasão na morte, né? A associação da idealização da mulher com a morte. A evasão na infância também nós vamos ver através de Casimiro de Abreu, também na segunda geração romântica, né? O nosso material que a gente também está enviando para vocês, queridos alunos, eles trazem também a questão também do Casimiro de Abreu, que é mais na evasão na infância. O que a gente está mais destacando, o Álvares de Azevedo, né? Então, aqui tem um poema dele, eu peguei alguns trechos, então tá aqui, ó, primeiro e décimo. Por quê? Porque eu escolhi, ele tem várias partes, né? Mais de 10 partes. Aqui a primeira, a décima e a 14ª, tá? Porque eu acho que aqui dá para a gente destacar bastante esse comportamento ligado a ele de isolamento, de depressão, aqui é bem profundo, que chama face Caliban, que a face Ariel é mais da ingenuidade, da tristeza dele, sim, do isolamento dele, sim, e da idealização da mulher, mas sem essa questão dos vícios de extremos sentimentos, extremamente sentimental e devaneios, não é? E desistência de viver e vícios, né? Que é mais a Caliban. Tem até poesias que mostram também pessoas na marginalidade, muitos viciados, muitos bêbados, prostitutas, tem até mais nesse sentido também. Aqui a gente começa a observar mais a introdução desse mundo decadente, né? Da face Caliban de Álvares de Azevedo. Então, ele fala lá, parece-me que vou perdendo o gosto, vou ficando blasé, né, desgostoso mesmo, passei os dias pelo meu corredor sem companheiro, sem ler, nem para a solidão, o isolamento, vivo fumando, ao vício, né? Minha casa não tem menores névoas que as deste céu de inverno solitário, passo a noite aqui, os dias longos, dei-me agora ao charuto, em corpo e alma, olha como é que é o escapismo mesmo, né, no seu isolamento também. Meu pobre leito, eu amo-te com tudo. Ele não reage, ele fica ali isolado. Aqui levei sonhando noites belas, as longas horas ouvidei, esqueci, libando, né, ardentes gotas, bebendo, né, de licor, esquecidos no fumo, na leitura das páginas lascivas, ou seja, impróprias do romance, da questão do erótico aqui, né? Então é isso, ligados a esse mundo que compõe a tristeza dele interior. Uma esterilização, uma extensão do seu sentimento. Isso é muito, muito profundo no romantismo. Assim como lá na primeira fase a gente vê a natureza como um prolongamento, uma extensão desse amor à pátria, a beleza e o sentimento, e a necessidade de identidade, né, da nacionalidade, a gente vê aqui o exterior aqui, que é uma extensão, é o que? É o isolamento, é lugares sombrios, é o quarto, né? Essa coisa, é a noite escura, né? É a fuga nos sonhos, o lado onírico, é o desejo da morte. Parece que chorei, sinto na face uma perdida lágrima rolando. Satã, então o interesse dele para essas questões do satanismo, né, são ligados ao tédio, à tristeza, ao isolamento, à depressão, ao desgosto pela vida, aos vícios, às tentações,
né? Lá meu pajem, derrama no meu corpo as gotas últimas dessa garrafa negra, eia, bebamos, né? O sangue do gêmeo. Então, é o lado do mistério, né? É o lado obscuro, o lado dos vícios, né? Quase que praticamente glorificando, né? As coisas, a fuga nas coisas passageiras do mundo. Então, esse é um lado mais o quê? Caliban, já viu uma diferença, né? Daquele lado mais ingênuo do Álvares nos outros poemas ali que a gente acabou de ver da face Ariel, né? É isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que tenha sido claro, que possa ter elucidado para vocês, né? E eu desejo a vocês bons estudos, que vocês consigam, né, dar prosseguimento. Espero que tenha ficado claro a nossa aula, né? E despeço-me daqui. E desejo para vocês felicidades, continue estudando, continue seguindo as nossas aulas, os nossos materiais que a gente está postando, seguindo o PAPR, e a gente se encontra. Um grande abraço para vocês.